Você já parou para pensar que, apesar de tantos anos de trabalho, estudos e sacrifícios, pode ser que você sempre tenha sido rico e nunca tenha percebido? Parece absurdo, não é? Mas e se eu te dissesse que a verdadeira riqueza nunca teve a ver com o saldo bancário ou com as oportunidades que você perdeu no passado? Você nasceu com depósitos infinitos de potencial, talento e criatividade. O problema é que você foi ensinado a acreditar que precisava conquistar o que já estava dentro de você desde o primeiro dia em que respirou. Aparentemente tudo está bem, mas dentro existe um vazio, uma sensação de que a vida está apenas passando. E é exatamente isso que acontece quando alguém entra na zona de conforto. Você continua respirando, mas deixa de crescer. E a lei da vida é clara: nada permanece igual. Se você não está criando, está regredindo. Quantas vezes você já se pegou pensando que os dias são todos iguais? Que o calendário muda, mas sua vida não avança? Eu vivi isso. Quando trabalhava no Corpo de Bombeiros em Toronto, eu tinha estabilidade, mas não tinha direção. Eu sabia que o contra-cheque viria no fim do mês, mas também sabia que no fundo não havia nenhum futuro brilhante me esperando. E o mais curioso é que, quando você se acomoda, sempre encontra justificativas. Eu dizia a mim mesmo que tinha sorte de ter um emprego, que era melhor não arriscar. Mas no fundo, aquela segurança era só uma prisão disfarçada. Será que você também não vem se enganando dessa forma? A verdade é que a zona de conforto dá uma falsa sensação de paz. Ela não dói, não machuca, mas justamente por isso é perigosa. É como uma areia movediça macia. Você só percebe que está preso quando tenta se mover. A cada ano que passa sem desafios, sua capacidade de arriscar diminui, sua coragem enfraquece e a chama que você tinha na juventude vai se apagando. É por isso que tantas pessoas dizem coisas como: "Eu gosto da minha vida do jeito que está". Quando escuto isso, sei que estão inconscientemente admitindo que pararam de crescer. E quando alguém para de crescer, começa a morrer por dentro. Lembro de uma noite no quartel em que sentei sozinho e me dei conta de que, se eu continuasse ali, a minha vida seria apenas uma repetição interminável. 20 anos iguais, copiados e colados, até chegar à aposentadoria. Foi como um soco no estômago. Eu ainda era jovem, mas me vi velho antes do tempo, cansado sem nem ter vivido. Aquela percepção doeu, e essa dor foi a centelha que me fez buscar algo diferente. Quantas pessoas, nesse exato momento, não estão sentindo essa mesma angústia silenciosa, mas preferem ignorar porque parece mais seguro não mudar nada? A ciência também já mostrou que o ser humano precisa de desafios para se sentir vivo. Estudos em psicologia positiva comprovam que pessoas que perseguem objetivos que as tiram da rotina relatam níveis muito mais altos de felicidade e bem-estar. E não é difícil de entender. Quando você se arrisca, quando aprende algo novo, quando se coloca em movimento, sua mente se expande. E quando expande, você começa a enxergar oportunidades que antes pareciam invisíveis. Eu mesmo sou prova disso. Quando deixei os bombeiros, não tinha dinheiro, não tinha educação formal, não tinha nenhuma grande habilidade. O que eu tinha era a decisão de sair da zona de conforto. Foi doloroso, foi assustador, mas essa decisão abriu as portas para uma vida que eu jamais poderia imaginar. Se eu tivesse permanecido seguro, hoje provavelmente seria um homem velho, amargo e arrependido. Ao invés disso, encontrei um caminho que me deu liberdade e propósito. E eu te pergunto, será que não está na hora de você desafiar sua própria rotina? Será que não está na hora de olhar para a vida que construiu e se perguntar com sinceridade: eu realmente quero passar os próximos 10 ou 20 anos vivendo exatamente assim? Porque a maior tragédia não é falhar tentando. A maior tragédia é nunca tentar e descobrir tarde demais que poderia ter sido muito mais do que foi. Desde muito cedo fomos levados a acreditar que educação é sinônimo de anos de escola, diplomas na parede e a capacidade de responder perguntas em uma prova. Mas eu descobri que essa visão é extremamente limitada. Educação verdadeira não é memorizar fórmulas ou repetir respostas decoradas.
mas sim abrir a mente para novas ideias, questionar crenças antigas e se permitir pensar de maneira diferente. Conheço pessoas que passaram a vida inteira em instituições de ensino, que colecionaram certificados e títulos, mas quando chegaram ao mundo real, não sabiam como agir, não tinham coragem de arriscar, se sentiam perdidas diante de qualquer situação que fugisse do script. E talvez isso já tenha acontecido com você também, ter a sensação de que sabe muita teoria, mas na prática continua travado. Eu mesmo fui expulso da escola no meu 2º mês do ensino médio. Não tinha grandes notas, não tinha disciplina, não tinha futuro acadêmico. Por muito tempo acreditei que isso significava que eu jamais teria sucesso. E sabe o que é curioso? Essa ideia estava tão enraizada na minha mente que eu mesmo reforçava o fracasso. Dizia a mim mesmo que não valia a pena tentar nada grande porque eu não tinha estudo. Você também já não se pegou repetindo justificativas assim? Não tenho faculdade, não tenho curso, não tenho experiência. E com isso, vai se convencendo de que está condenado a viver uma vida limitada. A virada aconteceu quando entendi que educação não é acumular informação, mas sim aprender a pensar. E pensar exige coragem para soltar velhas convicções. Muitas vezes, quando somos apresentados a uma nova ideia, a primeira reação é perguntar: isso se encaixa no que eu já acredito? Se não se encaixa, rejeitamos. Mas é justamente essa resistência que nos prende. Eu precisei aprender a me perguntar: essa ideia pode melhorar a minha vida? Se sim, então vale a pena considerar, mesmo que destrua aquilo que eu julgava ser verdade. Lembro do impacto que senti ao ouvir que eu poderia escrever em um simples cartão o meu objetivo financeiro e carregá-lo comigo todos os dias. Parecia ridículo. Afinal, como um pedaço de papel, poderia mudar algo na minha vida. Se eu tivesse me prendido ao conceito tradicional de educação, teria descartado a ideia. Mas resolvi me abrir. Escrevi o objetivo, li todos os dias, e isso mudou a forma como eu pensava, agia e enxergava as oportunidades. O resultado foi tão surpreendente que minha vida financeira se transformou completamente. Isso não veio de uma sala de aula, mas da disposição de aprender de um jeito diferente. Hoje vemos pesquisas mostrando que pessoas com mentalidade de crescimento, aquelas que acreditam que podem aprender continuamente, independentemente da idade ou do nível de escolaridade, alcançam resultados muito maiores do que aquelas que se agarram à mentalidade fixa de que já sabem o suficiente. A ciência confirma o que eu vivenciei. Não é o título que determina seu destino, mas a sua disposição em aceitar novas ideias. Então eu te pergunto, quantas oportunidades você já deixou escapar porque pensou: isso não faz sentido, isso não é para mim, ou eu não aprendi isso na escola? Quantos sonhos você engavetou porque acreditou que não tinha a formação necessária? Talvez a chave que falta não esteja em mais anos de estudo formal, mas em abrir espaço para uma nova forma de pensar. Porque quando você se permite questionar suas crenças, você descobre que já tem dentro de si tudo o que precisa para criar uma vida extraordinária. Aos 26 anos, eu vivia um verdadeiro colapso. Ganhava apenas $4.000 por ano e devia 6.000. Era uma situação sufocante, porque além de estar quebrado financeiramente, eu também não tinha saúde, vivia doente e emocionalmente me sentia derrotado. Era como se a vida tivesse me colocado contra a parede e me deixado sem saída. Quando você está nesse ponto, é muito fácil acreditar que nada vai mudar, que esse é o seu destino. E eu sei que muita gente hoje se sente exatamente assim, vivendo de salário em salário, endividado, preocupado, acreditando que não tem solução. Foi nessa época que encontrei um homem que mudou tudo para mim. Ele me disse algo que na hora pareceu absurdo. Existem leis exatas que governam a felicidade, a saúde e a riqueza. E completou dizendo que se eu chamasse o dinheiro, ele viria. Imagine como isso soava para alguém como eu, que estava sempre doente, sempre triste e sempre sem dinheiro. Parecia conversa fiada, parecia impossível, mas havia uma verdade que eu não podia negar. O jeito que eu estava vivendo não funcionava. Então, por que não tentar algo diferente?
Ele me orientou a comprar um livro que se tornaria um divisor de águas na minha vida, Think and Grow Rich. Dentro daquele livro, havia um segredo. Ele disse: se você descobrir esse segredo, pode ter qualquer coisa que desejar de verdade. Eu não fazia ideia de como procurar por esse segredo, mas comecei a ler. E um trecho me chamou a atenção. Se você escrever o que deseja em um cartão e ler isso todos os dias, sua mente começará a acreditar. Eu estava desesperado o suficiente para tentar, mesmo sem acreditar. Peguei um pedaço de papel e escrevi que teria $25 mil até o fim da década. Era o ano de 1960 e eu me dei 10 anos para conseguir isso. Aquele valor parecia um sonho distante, quase uma piada. No quartel dos bombeiros onde eu trabalhava, eu tinha a impressão de que não havia $25 mil somando tudo o que os homens lá possuíam. Ainda assim eu escrevi, dobrei o papel e coloquei no bolso. A partir daquele dia, lia o cartão várias vezes ao dia, todos os dias. As pessoas riam de mim. Um colega do quartel pegou meu cartão e passou para os outros. Todos caíram na gargalhada. Aquilo poderia ter me feito desistir, mas eu me fechei em silêncio. Lia escondido, no banheiro, trancado, ou no carro quando parava no semáforo. Quanto mais lia, mais aquilo se gravava dentro de mim. E algo curioso começou a acontecer. Eu comecei a acreditar. Mesmo sem entender como, comecei a me enxergar diferente. Um ano depois, eu não ganhava mais $4 mil por ano. Eu já estava ganhando $175 mil por ano. Um salto que parecia impossível, mas que aconteceu. E não parou por aí, porque logo depois minha renda ultrapassou $1 milhão em um único ano. O mundo dizia que era impossível sem estudo, sem experiência, sem herança. Mas ali estava eu, provando que não era. O que mudou não foi o mundo ao meu redor. O que mudou foi a forma como eu pensava. O cartão no bolso era só um símbolo, mas o hábito de lê-lo todos os dias reprogramou a minha mente. Eu saí da mentalidade da escassez e comecei a agir como alguém que já possuía aquilo que desejava. Esse estado de consciência atraiu ideias, pessoas e oportunidades que sempre estiveram lá, mas que eu era cego demais para perceber. Se naquela época eu tivesse acreditado apenas nos fatos, um jovem sem educação formal, endividado, infeliz, eu teria continuado preso nesse destino. Mas quando decidi escrever aquele objetivo, mesmo sem acreditar, plantei a semente da mudança. É por isso que eu digo que a transformação começa dentro, não fora. Você pode estar devendo, pode estar preso em um emprego que odeia, pode estar cansado e descrente, mas se decidir mudar a forma como pensa e começar a alimentar sua mente todos os dias com a imagem do que deseja, cedo ou tarde, essa imagem vai se tornar realidade. Eu experimentei isso na pele, e por isso sei que qualquer pessoa também pode. Porque no fundo, não era sobre os $25 mil, era sobre quem eu precisei me tornar para conquistar aquilo. Foi essa mudança interior que alterou tudo, e é exatamente a mesma mudança que pode alterar a sua vida agora. Persistência. Essa palavra parecia não ter nenhum significado real para mim até o momento em que compreendi que era a única ponte entre onde eu estava e onde eu queria chegar. Eu cresci desistindo facilmente das coisas, sempre ouvindo os outros me dizerem: "Bob, por que não larga isso? Não está funcionando." E eu concordava. Era mais fácil desistir do que enfrentar a dor de continuar tentando. Mas quando estudei a vida de pessoas como Thomas Edison e John D. Rockefeller, percebi que havia um padrão. Eles não eram diferentes de mim ou de você em inteligência, em oportunidades, nem em dons especiais. O que os diferenciava era a decisão inabalável de persistir, mesmo quando tudo dizia que era impossível. Eu lembro claramente de quando escrevi em um cartão que teria em meu poder $25 mil até o dia 1º de janeiro de 1970. Naquela época, eu ganhava $4 mil por ano e devia $6 mil. Era ridículo, quase um insulto ao senso comum. Você consegue imaginar a reação das pessoas quando eu mostrava aquele cartão? Elas riam, diziam que eu estava sonhando alto demais, que aquilo era impossível para alguém como eu. E dentro de mim, confesso,
Muitas vezes eu também duvidava, mas algo mudou. Eu decidi que dessa vez não iria desistir. Carreguei aquele cartão no bolso, lia em voz alta todos os dias, às vezes sussurrando no meio da rua, recebendo olhares estranhos. Mas continuei. A persistência me fez avançar quando não havia sinais visíveis de progresso. Por 5 anos, eu repetia esse exercício e parecia que nada estava acontecendo. É aí que a maioria das pessoas desiste, não é? Você já tentou mudar sua vida, começou animado, mas depois de alguns meses sem resultados, simplesmente largou? É isso que destrói a maioria dos sonhos. O que aprendi é que a persistência não é apenas insistir, é continuar com fé mesmo quando o cenário grita que não há saída. Quando finalmente comecei a ver resultados, eles vieram em avalanche. Em apenas 1 ano passei a ganhar R$175 mil. No ano seguinte, mais de $1 milhão. O cartão parecia mágica, mas não era. Era ciência mental em ação. Era foco, disciplina e persistência repetida diariamente até se tornar parte de mim. E isso não serve apenas para dinheiro. Você pode aplicar em qualquer área da sua vida: saúde, relacionamentos, carreira. Imagine se você persistisse por 30 dias, lendo uma única afirmação todos os dias, acreditando de verdade nela. O que poderia acontecer? A ciência já mostrou que a repetição cria novos padrões no cérebro, chamados de redes neurais. Pesquisadores da Universidade de Londres descobriram que, em média, leva 66 dias para um novo hábito se enraizar. Isso explica por que a maioria nunca chega lá. Elas param antes. Persistência não é glamour, é disciplina silenciosa. É fazer a mesma coisa todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Eu deixo aqui um desafio. Escolha uma meta que hoje parece impossível. Escreva em um cartão, carregue no bolso e leia em voz alta todos os dias durante os próximos 30 dias. Faça isso, mesmo que pareça tolice, mesmo que ninguém acredite. Você vai sentir a transformação começar por dentro. Porque persistência não é apenas sobre alcançar o que você quer, é sobre se tornar a pessoa que nunca mais aceita desistir. Quer que eu expanda esse mesmo trecho ainda mais, incluindo exemplos de pessoas atuais que viveram resultados extraordinários graças à persistência, para reforçar a mensagem com histórias de impacto? A prisão mais poderosa que existe não tem grades nem cadeados, ela está dentro da mente. Eu descobri que a maioria das pessoas não falha por falta de talento, inteligência ou até mesmo oportunidade. Elas falham porque foram condicionadas a acreditar em limites que não existem. Esse condicionamento começa cedo, com frases que ouvimos repetidamente. Dinheiro não nasce em árvore. É tarde demais para você. Não dá para viver de sonhos. E sem perceber, essas ideias vão se tornando regras silenciosas que controlam cada escolha, cada decisão, cada passo. O mais perigoso é que essa prisão é invisível. Você pode estar em um bom emprego, ter uma vida aparentemente estável e ainda assim viver preso a um padrão de crenças que sabota qualquer possibilidade de crescimento. Quantas vezes você teve uma ideia incrível, sentiu entusiasmo por um projeto, mas logo depois ouviu dentro da sua própria mente: não vai dar certo. Quem é você para tentar isso? Isso não é você falando, é o seu condicionamento. Eu me lembro de um caso que me marcou profundamente. Um pai acreditava que o filho tinha dificuldades de aprendizado e que nunca poderia se destacar nos estudos. Esse garoto cresceu carregando aquela convicção como se fosse uma verdade absoluta. Mas quando foi exposto a novos paradigmas, quando alguém decidiu plantar nele a ideia de que era capaz, o resultado foi surpreendente. Ele se formou com honras, conquistou prêmios e mostrou que o suposto limite nunca existiu. Era apenas um reflexo do que lhe foi dito. Quantas pessoas você conhece que carregam rótulos colocados por outros e vivem a vida inteira acreditando neles? A ciência confirma isso. Pesquisadores em psicologia descobriram que a autoimagem funciona como um termostato interno. Se você se vê como alguém limitado, não importa o quanto se esforce, você sempre encontrará uma forma de voltar ao nível da sua crença.
É por isso que tantas pessoas ganham na loteria e logo perdem tudo. Elas nunca mudaram a programação mental que as mantinha em escassez. Por outro lado, quando você altera a forma como se enxerga, o mundo inteiro se transforma porque você passa a agir em alinhamento com uma nova visão de si mesmo. Eu também vivi isso. Quando trabalhava em empregos medíocres e me sentia fracassado, a minha autoimagem me mantinha preso à ideia de que não havia saída. Foi só quando comecei a alimentar minha mente com novos pensamentos, repetindo afirmações diariamente, que percebi que a prisão era ilusória. Cada vez que lia o que estava escrito no meu cartão de metas, eu não apenas me lembrava do objetivo, eu me reprogramava. E é exatamente isso que eu quero que você entenda agora. Não importa quantos anos você tenha, não importa quantas vezes tenha falhado, o que realmente importa é se está disposto a desafiar esse condicionamento. O que você pensa sobre si mesmo hoje não é um reflexo do seu verdadeiro potencial. É apenas o resultado do que você aceitou acreditar até aqui. A pergunta é: você vai continuar aceitando ou vai se permitir criar uma nova programação? Eu deixo um desafio para você. Durante os próximos 21 dias, observe seus pensamentos com atenção. Toda vez que surgir uma voz dizendo que você não pode, que não é capaz, que já passou da hora, anote. Depois, imediatamente, escreva uma nova afirmação no sentido oposto, como: eu sou capaz, eu tenho tempo, eu crio novas oportunidades. Faça isso conscientemente. Você vai perceber que pouco a pouco a sua mente começa a mudar e aquilo que parecia impossível começa a se tornar natural. Porque a verdadeira liberdade não está em ter muito dinheiro no banco, mas em se libertar dos paradigmas que sempre o mantiveram preso. E quando você faz isso, descobre que nunca foi limitado, apenas estava condicionado a acreditar que era. A vida nunca permanece no mesmo lugar. Ou você está crescendo ou está se deteriorando, não existe neutralidade. E eu precisei sentir isso na pele para compreender a seriedade dessa lei. Muitas vezes, as pessoas acreditam que ficar parado é uma forma de segurança, como se não arriscar fosse manter tudo sob controle. Mas a verdade é que quando você decide não avançar, inevitavelmente está escolhendo retroceder. Nada no universo fica imóvel, tudo está em movimento constante. Quando você se recusa a criar, começa a desintegrar. Eu já vivi momentos em que parecia que não havia saída, em que a estagnação me consumia. Trabalhando no corpo de bombeiros, com dívidas acumuladas e uma vida que parecia não ter perspectiva, eu acreditava que minha única opção era me resignar. Mas havia algo dentro de mim que dizia que, se eu não fizesse uma escolha, seria engolido pela própria rotina. E foi nesse ponto que eu entendi. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre decidir. Decidir que mesmo sem saber como, você vai avançar. Você já parou para pensar quantas vezes adiou seus sonhos esperando o momento certo? Quantas vezes deixou para amanhã aquela decisão que sabia que precisava tomar hoje? Esse adiamento constante é a forma mais sutil de desintegração. É assim que projetos morrem, que relacionamentos se deterioram, que talentos se perdem. O amanhã nunca chega, porque ele sempre se transforma em hoje, e se você não decide agora, continuará preso no mesmo ciclo. Eu costumo dizer que o simples ato de escrever uma meta em um cartão e lê-la todos os dias já é um movimento criativo. Parece pequeno, mas é o que dá início a uma corrente de acontecimentos que podem mudar sua vida inteira. Foi isso que aconteceu comigo. A partir do momento em que escrevi que teria 25 mil Harleys, mesmo sem acreditar totalmente, eu quebrei o ciclo da desintegração. Eu dei o primeiro passo, e é exatamente isso que você precisa fazer. Começar. Não espere sentir-se pronto, porque a prontidão nunca vem. É a ação que gera a confiança, não o contrário. Pesquisas em psicologia mostram que pessoas que se engajam em pequenas metas diárias experimentam um aumento significativo no nível de bem-estar e no sentimento de propósito. Isso acontece porque cada passo criativo, por menor que seja, alimenta o cérebro com dopamina, o neurotransmissor da motivação. Ou seja,
O simples fato de agir já ativa em você a energia necessária para continuar. Eu quero que você reflita. Neste momento da sua vida, você está criando ou está se desintegrando? Está crescendo em direção a um ideal ou está apenas assistindo o tempo levar consigo suas forças, seus sonhos e sua vitalidade? A decisão é sua. E talvez o grande ponto de virada esteja em algo simples como pegar agora mesmo um papel e escrever claramente o que você deseja alcançar. Carregue esse papel consigo e leia em voz alta todos os dias por 30 dias. Parece pequeno, mas o impacto é imenso. Esse compromisso aparentemente simples vai colocar sua mente em movimento criativo. Vai treinar seu subconsciente a enxergar oportunidades que você antes ignorava. E de repente, situações que pareciam impossíveis começam a se desenhar a seu favor. A vida responde ao movimento, não à inércia. E o que parecia inalcançável começa a se aproximar, porque você finalmente decidiu sair da neutralidade, que na verdade nunca foi neutralidade, sempre foi desintegração. O poder está em suas mãos. E a cada dia em que você escolhe criar, você prova a si mesmo que ainda tem um futuro vibrante para construir, independentemente da idade, das circunstâncias ou dos fracassos passados. Porque a vida só recompensa aqueles que se movem. O que você precisa guardar de tudo o que compartilhamos aqui é simples. A vida não fica parada, ou você cria ou se desintegra. Essa é a lei que governa tudo. E quando você decide se mover, mesmo com passos pequenos, você desperta forças que estavam adormecidas dentro de você e abre espaço para um futuro que sempre esteve à sua espera. Agora, se você realmente deseja continuar crescendo e subir mais um degrau nessa jornada de sabedoria, o próximo vídeo que está aparecendo aí na tela é o seu caminho. Ele vai ampliar ainda mais a sua consciência e te ajudar a se tornar 1% melhor do que você é agora. Obrigado por ter estado aqui comigo e saiba que eu te espero no próximo vídeo.